A diplomacia brasileira avalia que a retomada das sanções americanas no setor de petróleo contra a Venezuela é uma pressão contra o regime de Maduro. Segundo fontes do Itamaraty ouvidas pela CNN, o Brasil vai seguir a tradição de condenar sanções econômicas e só admiti-las com o carimbo do Conselho de Segurança da ONU. Em comunicado após reunião, o presidente Lula e o líder colombiano, Gustavo Petro, repudiaram qualquer sanção. Os líderes disseram que sanções servem apenas para aumentar o sofrimento do povo da Venezuela. Os Estados Unidos impuseram as novas regras após o regime de Maduro descumprir a promessa de garantir eleições livres na Venezuela, impedindo o registro de candidaturas da oposição. Vamos ao debate. Zé, posição sobre Venezuela pode prejudicar o Brasil? Veja, o Brasil, historicamente, se nós resgatarmos a história, nós vamos verificar isso na tradição de todos os governos brasileiros, não são apenas dos governos do Partido dos Trabalhadores, mas de todos. Ele sempre defendeu que sanções econômicas devem ser objeto de aceitação apenas quando um consenso do Conselho de Segurança da ONU assim o afirmar. É evidente que o Conselho de Segurança da ONU tem problemas, é uma série de situações, mas existe uma forma de resguardar as situações entre potências que adoram aplicar sanções econômicas em relação a pessoas que fogem do seu espectro de interesses, não é? Bem, também não me agrada o que acontece lá na Venezuela. Não me agrada nada, acho péssimo. E nesse ponto estou de acordo com o governo brasileiro quando criticou recentemente as posturas do senhor Nicolás Maduro. Mas acho que realmente existem situações que, ao serem impostas, atendem mais a interesses econômicos de países do que efetivamente aos interesses da população que é atingida por essas sanções. Afirma-se que vai se atingir governos, mas apenas se acirra mais as situações e atinge uma situação péssima que hoje vive o povo da Venezuela. Eu não posso atingir governantes atingindo a população. Isso aconteceu com Cuba durante muito tempo e acontece em relação aos embargos dos Estados Unidos da América. Eu não acho isso correto. Eu acho que nós temos que aplicar sanções que sejam no plano diplomático decididas pelo conjunto dos países para garantir situações que fazem parte dos tratados internacionais. Agora, sanções econômicas unilaterais decididas por potências, sempre atingindo situações que têm a ver com seus interesses econômicos, me parece algo que não é de bom tom. E nesse ponto, o Brasil segue uma linha tradicional e histórica. Ela não se alinha a grandes potências quando não tiver um alinhamento geral das nações relativamente às sanções que devam ser aplicadas a países, porque sabe a importância, o grau de relevância que se tem em relação a um povo de sanções econômicas. O povo sofre e o povo não pode ser penalizado por eventuais erros dos seus governos. Isso é profundamente injusto. Cuba, durante muito tempo, e ainda arde nessa perspectiva, sofre sanções de não ter medicamentos, de não ter situações que o cubano em si não deveria pagar esse preço. Então, a dimensão humanitária e de relações internacionais exige um consenso básico da pluralidade de nações para que sanções discutidas em conjunto possam ser determinadas. Nesse caso, portanto, acredito que, não está bem a Venezuela, não vai bem o senhor Nicolás Maduro, aquele processo eleitoral não está correto. Segundo lugar, por outro lado, nós não podemos também apoiar as sanções unilateralmente estabelecidas pelos Estados Unidos da América e fizeram muito bem os presidentes do Brasil e da Colômbia em se postarem em relação a isso. Ou seja, ao mesmo tempo que estabelecem ou buscam estabelecer uma postura clara em relação ao que acontece na democracia ou na disputa democrática ou na disputa eleitoral, como quiserem, da Venezuela, efetivamente não podem aceitar imposições das grandes potências sem que uma mediação entre países seja feita. Isso só acirra situações e prejudica o povo venezuelano. E eu não vejo a geopolítica como um elemento que deva se sobrepor aos interesses mais humanistas que possam existir nas relações internacionais. A posição sobre a Venezuela pode prejudicar o Brasil? Em termos de imagem, isso é impossível, né? O Lula já fez muito bem esse papel. O Zé Eduardo mencionou aí críticas, né, ao governo venezuelano. O que o mundo vai lembrar
é do Lula se portando como um garoto propaganda do regime chavista, falando que a ditadura na Venezuela não passa de uma narrativa da antidemocracia, chamando Nicolás Maduro de companheiro e se colocando aí numa aliança com ele contra os adversários do Ocidente, né? Esses malvadões das democracias ocidentais aí pelo mundo. Mas, enfim, esse esforço do Lula de reabilitar um ditador sanguinário, né, no cenário internacional, já custou aí ao Brasil muito, muito caro. Eu também acho que a motivação dos Estados Unidos da América não é simplesmente geopolítica ou econômica, ela é humanista, sim. Né? É uma posição de defesa da democracia diante do desastre que esse governo totalitário socialista causou na Venezuela. A gente está falando de um êxodo aí de mais de 5 milhões de habitantes. A gente está falando de uma população que 2/3 dela chegou a emagrecer mais de 10 quilos em um ano. A gente está falando de uma população aí sujeita a toda a sorte de epidemias, de doenças tratáveis, como sarampo, enfim. É um absoluto desastre o caos venezuelano e ele não se deve às sanções internacionais. Até porque, né, foi esse governo, que é sabidamente um dos mais corruptos do mundo, né, que sucateou a grande fonte de riqueza, né, do povo venezuelano, que eram seus recursos naturais, a sua empresa estatal e por aí vai. Então, falar em sanções diplomáticas, olha, isso daí é muito etéreo, né? Até porque, como foi colocado aqui no enunciado, é importante retomar o que houve. Havia sanções em vigência, certo? E essas sanções foram suspensas após um acordo, aí sim, um acordo diplomático, né, no qual o ditador deu a sua palavra, não que ela valha muito, mas firmou, né, um tratado se comprometendo com eleições livres. Né? Agora, ele descumpriu praticamente todos os tópicos dessa negociação, né? Impediu, né, por meio do seu judiciário aparelhado, impediu a candidatura, né, daquela que teve mais de 90% dos votos nas prévias, depois impediu a candidatura da sua substituta e tem procedido dessa forma. Né? Não há eleições reconhecidas na Venezuela, se não me engano, desde 2017. As próprias empresas responsáveis pelo voto eletrônico já denunciaram amplas fraudes no sistema eleitoral venezuelano. Então é importante pontuar que, embora seja uma medida unilateral, ela é uma sanção justa, considerando que ela faz parte de um acordo que foi descumprido pelo governo venezuelano. Aí você tem um combinado, né, para levar a democracia para a sua população e você não cumpre, você vai dar um incentivo financeiro para esse regime permanecer no poder, eu acho que não faz muito sentido. Zé, defender a posição do governo da Venezuela faz o presidente Lula perder popularidade ou não? Não, ele faz, obviamente, pessoas que têm uma visão mais parcial criticá-lo. O cara disse uma coisa interessante, o que vai ficar na memória? A memória é seletiva, né? Ele seleciona os fatos que a gente acha que deve selecionar. Por exemplo, eu tenho aqui uma matéria da Agência Brasil, Lula critica impedimento de candidatura da oposição da Venezuela ao lado francês Emmanuel Macron. O presidente diz que a medida é grave. Ou seja, Lula criticou a Venezuela. Isso está na memória de quem não deseja pagar esse tipo de coisa. Por outro lado, tem que estar na nossa memória também que Lula tratou com dignidade a Venezuela, um chefe de Estado, sem querer se imiscuir em situações, mas para estabelecer uma ponte que forçasse o caminho da democracia. Né? Ele não precisou, para isso, receber joias de um regime autocrata, um relógio bonito, porque tem presidentes brasileiros que recebem mimos de autocratas, para não chamar de ditadores, para vender depois e não fazem crítica nenhuma a ele porque é um regime de direita, fazem aquilo que chamam de ditadura de esquerda. Ou então não precisou dormir na embaixada da Hungria, um país que também tem uma autocracia, para falar com autoridades que claramente são um regime autoritário de direita. Lula procura tratar os países com respeito aos seus governantes. E a Venezuela, independentemente de concordar-se ou não com aquilo que acontece lá, e eu sou um dos que discorda de muita coisa, tem que ser tratada com uma dignidade, o chefe de Estado com dignidade, como também tem que ser tratado com dignidade o presidente da Hungria, contratado com o presidente da Arábia Saudita, mas não precisa receber reloginho para vender depois, né? Isso não precisa fazer. Bom, seja como for, Lula se comportou desta forma e procurou estabelecer uma ponte diplomática com a Venezuela, justamente
justamente para que nós pudéssemos evitar problemas ainda maiores naquilo que acontecia na perspectiva democrática na Venezuela, né? Conseguiu participar, atuar para que aquele acordo fosse feito. Infelizmente, Maduro não cumpriu o pactuado e por isso Lula foi duro na sua fala em relação a Maduro. Agora, daí a justificar sanções econômicas dadas unilateralmente por uma potência que tem interesse em atingir a Venezuela por causa do seu petróleo, e já houve até, o Donald Trump queria que os Estados Unidos invadisse a Venezuela para pegar o seu petróleo, isso tudo não está certo. Ou seja, eu tenho que ter, para atingir com sanções econômicas num país, que é uma situação que atinge a população, um consenso entre países. Nós temos que os países têm que sentar em conjunto com a Venezuela para forçar uma situação democrática e não para sanções unilaterais que atingem ou atendem a projetos geopolíticos das grandes potências. Infelizmente, há setores da sociedade brasileira que aplaudem as autocracias de direita e elogiam e recebem presentes e vão dormir em embaixadas e aplaudem e não falam uma palavra pela falta de democracia lá. Mas quando é um regime que eles identificam como de esquerda, eles não fazem isso. Eu, pessoalmente, critico o que acontece na Venezuela, como critico o que acontece na Arábia Saudita e na Hungria. São regimes que pendem a uma dimensão autoritária e eu não posso concordar com isso. Como também, se de repente se falasse, o que acho impossível, não é? Vamos defender sanções econômicas na Arábia Saudita, coisa que os Estados Unidos jamais o faria para seus interesses geopolíticos, eu diria, não, peraí, vamos submeter o Conselho de Segurança da ONU, vamos ser ponderados, né? Vamos aplicar sanções econômicas na Hungria, não, vamos submeter o... Ou seja, a regra é única e a régua também é única. Ou seja, quando eu falo de democracia, eu não posso fazer um corte ideológico político para aplaudir ou fingir que não vejo os que os meus aliados ideológicos fazem e atacar com ferocidade, com violência, com virulência aqueles que efetivamente são meus inimigos ideológicos, né? Ou seja, eu acho que a postura do Brasil é absolutamente ponderada. Sem termos uma memória seletiva, Lula criticou efetivamente o que aconteceu quando Maduro vem e acaba lidando ou afastando de alguma forma ou criando condições para o afastamento de uma oposicionista na disputa eleitoral. Isso foi um fato realmente lamentável e grave, como outros que podem lá ser apontados. Mas, por outro lado, acho que aplicar sanções econômicas que tragam ainda mais problemas graves ao povo venezuelano não é justo, não é humano. Caio, o Brasil defender o governo da Venezuela prejudica a imagem do presidente Lula? Não, ela já está no seu limite mais baixo. Falando só em memória seletiva, para responder ao Zé Eduardo, eu acho importante lembrá-lo, né, que antes de ter as suas ações penais anuladas pelo STF, Zé, o Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção. E o que é a corrupção? É você receber uma vantagem indevida. E de quem que supostamente Lula havia recebido essa vantagem? De empreiteiras envolvidas em escândalos, como o escândalo do Petrolão. E vejam só que coincidência, muitas dessas empreiteiras exportavam seus serviços para países alinhados ideologicamente com o governo lulopetista, como Venezuela e Cuba, que, por sinal, deram calote nas suas respectivas dívidas e devem para o Brasil até hoje. Então, realmente, eu concordo contigo, esse problema da memória seletiva é gravíssimo. Talvez eu seja assolado por essa memória seletiva mesmo, Zé, porque você sabe que eu não consigo me lembrar do Lula ter se solidarizado com os 5.000 mortos pela tropa de choque, Esquadrão da Morte do senhor Nicolás Maduro em apenas um ano, eu não lembro. Ou aqueles 100 manifestantes que foram estraçalhados e mortos pela polícia chavista e pelas milícias chavistas quando foram protestar, né, contra o estado de caos da Venezuela. Você sabe que a minha memória seletiva me impede de lembrar quando que o Lula se solidarizou com as crianças mortas, com as mães mortas, né? Ou quando que ele reagiu ao fato de que a Venezuela sequer divulga dados oficiais sobre violência e saúde pública, né? Afinal de contas, os números são tão ruins que pegaria mal. A minha memória seletiva realmente está me impedindo de lembrar desses episódios. Eu fico com o que eu acho que sintetiza tudo, né? Receber um ditador com todas as pompas e todas as honras de chefe de Estado, né? Validá-lo internacionalmente, a ponto de ser apelidado aí pela imprensa europeia como falso amigo do Ocidente,
né? E falar que a ditadura nesse país não passa de uma historinha para boi dormir, de uma narrativa, de um conto, né? Então, assim, de fato, pode haver um pouco de memória seletiva. Eu peço desculpas aí à nossa audiência se eu não consigo lembrar de todos esses episódios que supostamente foram tão duramente criticados aí pelo Lula da Silva. Afinal, é isso que se espera de um democrata, que ele não seja seletivo, como disse o Zé Eduardo, né, citando aí esses outros episódios. Eu também, talvez pela minha memória seletiva, eu não me lembro, em todos esses episódios, de ter havido julgamento. Alguns deles eu acho que não houve nem denúncia. Condenação, com certeza não, mas pode ser também uma falha da minha memória seletiva, né? Então, voltando aqui, saindo um pouquinho das questões da lembrança, né, que é um assunto delicado, vamos lembrar que é muito difícil você ter consenso na comunidade internacional, especialmente adotando o critério do Conselho de Segurança, porque no Conselho de Segurança, vejam só, tem dois regimes que certamente têm memória seletiva em relação à Venezuela, que é o quê? A Rússia e a China. E que estão interessados justamente por causa de questões geopolíticas de antagonizarem com os Estados Unidos da América. Então, interessa esses regimes, que são aí, na melhor das hipóteses, regimes autoritários, interessa esses regimes que a democracia não floresça lá, que ele tenha o que se chama em inglês de um foothold, né, um pé aqui na América do Sul, para poder exercer, de certa forma, influência ou até pressão. Então, as questões da Venezuela que interessam ao governo americano, que não está nas mãos de Donald Trump, está agora com o Partido Democrata, são seríssimas. São questões de imigração, né? Isso é um enorme problema. São questões de narcotráfico. O Nicolás Maduro, ele é acusado pelo Departamento de Justiça americano de ser um enorme narcotraficante, de transformar a Venezuela num narco-estado. E a gente sabe que isso são acusações factíveis, né? Então, não se trata simplesmente de uma questão do petróleo. Deveria ser interesse nosso promover a democracia na Venezuela. Agora, não dá para fazer isso financiando a ditadura. A gente viu o que acontece quando você alivia a barra para regimes de exceção. É só pegar o caso do Irã. Olha isso. Você vê? Tão logo foram suspendidas as sanções, eles voltam com a corrida armamentista e colocam em risco a democracia, ou as democracias. A gente viu aquele ataque absolutamente desproporcional ao Estado de Israel, com mísseis e drones, esse tipo de coisa. Então, é muito difícil lidar com ditadores e com ditaduras. Zé, você tem a palavra agora. 30 segundos, não mais, Leandro, só para dizer que o Fábio não está errado, não. Ele não lembrou nada disso. Como ele também não vai lembrar o Lula falando de violências na Arábia Saudita, quando vai lembrar de violências na Hungria. Ele não vai falar. Sabe por quê? Porque os governantes devem respeitar a autodeterminação dos povos, salvo em certas situações limite em que são chamados a participar de mediações. Então, um governante que não faz um corte ideológico age como um chefe de Estado, recebe bem o da Arábia Saudita, sem receber relógio, tá? De presente. Recebe bem o Viktor Orbán da Hungria, sem dormir na embaixada para fazer conferências, né? Uma situação bastante curiosa. É isso que um estadista faz. Agora, infelizmente, há chefes de Estado que vão aplaudir, recebem presentes, vão dormir em regimes ditatoriais nas suas embaixadas e, ao mesmo tempo, atacam ferozmente o outro lado. Então, nesse ponto, Caio, a tua memória não foi seletiva. Ela foi realmente primorosa. Ela lembra que um chefe de Estado não deve se imiscuir na vida de um país, a não ser que seja chamado a ajudar em certas situações e a harmonizar relações entre os povos.